Boa tarde a todos, me chamo Tatiane, sou contadora na Secretaria da Fazenda e Orçamento na Prefeitura de Registro, São Paulo. Hoje nós estamos aqui para realizar a audiência pública da avaliação do cumprimento das metas estabelecidas para o terceiro quadrimestre de 2021. Devido à pandemia e também para garantir a transparência de suas ações, a Prefeitura vai receber as perguntas relacionadas ao assunto no período de 25 de fevereiro a 2 de março de 2022. Para você fazer a sua pergunta, basta você acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo. Nele você será encaminhado para o site oficial da Prefeitura, lá você fará o preenchimento do formulário com a sua pergunta e posteriormente você será respondido. Fundamento legal. Então, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Desempenho. Então, os principais indicadores do terceiro quadrimestre. Receita corrente líquida ajustada para o endividamento ficou em 201 milhões e 30. Dívida consolidada líquida, 9,89% negativo da receita corrente líquida ajustada. Receita corrente líquida ajustada para o pessoal, 199 milhões 445. Gasto com pessoal e encargos, 44,66% da receita corrente líquida ajustada para o pessoal. E o resultado primário, 29 milhões e 69. Então, vamos falar agora da receita. Nós temos as receitas correntes, que são oriundas da arrecadação de tributos próprios e de transferências, contribuições sociais e econômicas, serviços e também cobrança da dívida ativa. Receitas de capital. Elas são provenientes da venda de bens e direitos e também de realização de operações de crédito. Receita intraorçamentária. Ela é a contrapartida da despesa intraorçamentária, para fins de consolidação de operações realizadas entre entidades pertencentes à mesma esfera de governo. Então, vamos falar agora das receitas por categoria. Então, receita corrente, a previsão atualizada foi de 204 milhões 702 e o total realizado foi 211.899. De capital, previsão atualizada 7 milhões 740 e a realizada 5 milhões 347. Intraorçamentária, previsão atualizada 16 milhões e 85 e a realizada 14 milhões 959. Então, no total, a previsão atualizada foi de 228 milhões 527 e a realizada 232 milhões 195. Teve uma variação de 1,61%. Participação das receitas. Então, eu separei aqui a participação da corrente e a participação de receita de capital. Então, com 73,7% das receitas correntes, teve a participação das transferências correntes. Então, ela tem o percentual mais significativo, E posteriormente, com 19,8%, as receitas tributárias. Na participação de capital, 73,6% de transferências de capital e 23,1% de operações de crédito. Principais receitas. Então, eu destaquei aqui as principais receitas e, dentre elas, eu coloquei as que têm os percentuais mais significativos. Então, o ICMS com 23%, cota parte de FPM mensal, que é 19%, e o Fundeb, que ficou em 17%. Evolução das receitas. Comparativo nos anos anteriores, usando o terceiro quadrimestre. Então, em 2019, o total da receita foi de 196 milhões e 21. Em 2020, 222 milhões 673. E agora, em 2021, 232 milhões 195. De 2019 para 2020, houve um crescimento da receita realizada de 13,6%.
De 2020 para 2021, houve também um crescimento de 4,28%. Então, vamos falar agora das despesas. Assim como nas receitas, nós também temos as despesas correntes, que são destinadas a gastos com pessoal e encargos, juros, e também encargos da dívida, assim também como material de consumo. Despesa de capital, ela é destinada a investimentos como obras, instalações, equipamentos e materiais permanentes. E a despesa intraorçamentária, que é a contrapartida da receita intraorçamentária. Despesa por categoria econômica. Então, o total da dotação atualizada foi de 235.766.000. Despesa empenhada, 206.230.000 e despesa liquidada, 195.689.000. Despesa por função. Então, nesse gráfico, podemos observar que a educação teve um percentual mais significativo, né? E logo após, a saúde. O valor da educação foi de 59 milhões e da saúde 53 milhões. Em percentual, que podemos observar aqui à direita, teve 31% de aplicação na saúde e 31% na educação e 27% na saúde. E o restante das secretarias, todas elas fazendo um total de 42%. Aplicação da despesa. Então, a despesa corrente ficou no total de 172.493.000, dando um percentual de 88,15% em relação ao total da despesa liquidada. Despesa de capital, 7.030.000, perfazendo um total de 3,59% também do total da despesa liquidada. E a despesa intraorçamentária, 16.165.000, percentual de 8,26% do total da despesa liquidada. E o total da despesa liquidada foi de 195.689.000. Comparativo das despesas liquidadas. Então, comparando os 2 anos anteriores, o ano de 2021 e os 2 anteriores. Em 2019, total da despesa liquidada, 181.062.000. Em 2020, 198.698.000. E agora, em 2021, 195.689.000. Aqui um comparativo evidenciando o percentual de variação. Então, de 2009 para 2020, houve um crescimento na despesa liquidada de 9,74%. De 2020 para 2021, esse percentual caiu 1,51%. Receita versus despesa. Um comparativo entre a receita arrecadada e a despesa liquidada. Total da receita realizada foi de 232.195.000, a despesa liquidada 195.689.000. Então, teve um superávit orçamentário de 36.506.000. Por fontes de recurso. Então, nós temos a fonte 1, que é o Tesouro, fonte 2, as vinculadas estaduais, fonte 3, os vinculados, que são os fundos, fonte 4, recurso próprio da OMSS. Fonte 5, os vinculados federais. Fonte 6, outras fontes de recurso. Fonte 7, operações de crédito. Fonte 8, emendas parlamentares. E a fonte 92, que são transferências estaduais de exercícios anteriores. Então, perfazendo um total da receita realizada, 232.195.000 e a despesa liquidada, 195.689.000. Evolução das receitas e despesas do terceiro quadrimestre. De 2020 para 2021, tivemos um aumento na receita de 4,28% e caiu a despesa 1,51%.
Evolução do resultado. 2020 para 2021, o resultado aumentou 52,27%. Receita corrente líquida. Ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. Deduzidas as contribuições dos servidores para o custeio do sistema da Previdência e Assistência Social, as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência e os valores retidos para a formação do Fundeb. Ela é apurada somando a receita arrecadada no mês de referência e nos 11 meses anteriores. E ela serve como base para a despesa com pessoal e também para a dívida consolidada. Receita corrente líquida ajustada. O ajuste da receita corrente líquida. Além das deduções previstas na LRF, né, que citamos anteriormente, também os recursos transferidos por emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto da LOA não integrarão a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de repartição e para o cálculo de limite de despesa com pessoal, nos termos do artigo 166, e também do endividamento do ente federado. Receita corrente líquida ajustada. Em 31 de dezembro de 2021, receita corrente líquida 202.292.000, tirando as emendas individuais, que ficou no valor de 1.261.000, temos a receita corrente líquida ajustada para o endividamento, no total de 201.030.000. Tirando as transferências relativas às emendas de bancada, que ficou no valor de 1.584.000, nós temos a receita corrente líquida ajustada para a despesa com pessoal, que é no total de 199.445.000. Despesa com pessoal. Então, o limite legal é de 54%, limite prudencial 51,3% e o limite de alerta 48,6%. A receita corrente líquida, né, da despesa com pessoal, o valor ficou em 199.445.000 e o total da despesa com pessoal foi de 89.077.000. Dando um total de 44,66%. Gasto com pessoal no terceiro quadrimestre. Então, comparando 2021 com os dois exercícios anteriores. 2019, 45,71%, 2020, 48,71% e 2021, 44,66%. Resultado primário. O resultado primário, ele indica se os níveis de gastos orçamentários do município são compatíveis com sua arrecadação. Então, ele analisa se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias sem considerar o endividamento. Resultado primário. Então, o total da receita primária desse terceiro quadrimestre de 2021 foi de 214.494.000. Despesa também primária. A despesa paga foi de 172.919.000. Os restos a pagar processados e pagos, 3.710.000. E os restos a pagar não processados e pagos, 8.797.000. Então, o resultado primário foi de 29.069.000 e a meta anual para o resultado primário desse exercício foi de 221 milhões negativo. Dívida consolidada. Era um montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras, inclusive o total das dívidas mobiliárias, contratual, dos precatórios judiciais, não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos. Então, a dívida consolidada, o estoque da dívida em relação à receita corrente líquida. A receita corrente líquida ajustada para o endividamento foi de 201.030.000, né, desse exercício de 2021.
Em 2019, o percentual dessa dívida era de 13,55%. Em 2020, 13,19% e agora em 2021 caiu para 11,75%. E a evolução da dívida consolidada em valores. Em 2021 ficou no valor de 23.617.000. Dívida consolidada agora líquida. Ela é a dívida pública consolidada, que nós falamos anteriormente, deduzidas as disponibilidades de caixa. Então, a dívida consolidada ficou em 23.617.000, menos as deduções, que são as disponibilidades de caixa e haveres financeiros, no valor de 43.499.000, trazendo a dívida consolidada líquida de 19.881.000 negativo. Por que negativo? Porque aqui significa que a dívida consolidada é menor em relação às deduções, né? Então, teria dedução, a dedução está maior que a dívida consolidada. Resultado nominal, abaixo da linha. Então, o objetivo da apuração é medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida no final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Dívida fiscal líquida. Em 31 de dezembro de 2020, a dívida fiscal líquida foi de 1.187.000 e até o bimestre de 2021, que também é 31 de dezembro, ficou em 19.881.000 negativo. Então, o resultado nominal foi de 21.068.000. Resultado nominal abaixo da linha, né? Então, aqui um comparativo da dívida consolidada e a disponibilidade financeira. Em 2019, o valor da dívida consolidada era de 20.658.000 e o da disponibilidade de caixa, 21.506.000. Em 2020, a dívida consolidada no valor de 20.885.000 e a disponibilidade de caixa, 26.636.000. Já em 2021, o valor da dívida consolidada está em 23.617.000 e a disponibilidade de caixa, 43.499.000. Bom, então podemos concluir, né, que as despesas com pessoal e a dívida consolidada líquida estão dentro das normas legais, ficando demonstrado o atendimento dos requisitos da LRF. E também gostaria de ressaltar aqui que o detalhamento dos valores expostos encontram-se nos balancetes encaminhados mensalmente ao Poder Legislativo, bem como nas publicações oficiais realizadas no Diário Eletrônico do Município e também no site oficial da Prefeitura, através do Portal da Transparência. Agradecemos a todos. Tenham uma boa tarde.